comigo a carta aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. Você vai ter a oportunidade de nos acompanhar pelo telão, mas independente da versão, o sentido é o mesmo. E você que está em casa nos assistindo mais uma vez, eu repito, compartilhe essa live para que possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Tudo isso para a glória do nosso Deus, amém? Você encontrou aí Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor nos diz aqui: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu o enfrentei face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns à parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não os gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas diante da fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez por você. Espírito Santo, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, porque cremos que Tu és o Deus que fala, que vem ao encontro das nossas necessidades. O Senhor sabe e conhece o nosso coração e sabe também o que nós precisamos ouvir. Meu Deus, que não haja nenhuma expectativa, nem perspectiva no altar, porque de mim mesmo eu não tenho nada para dar, mas eu sei que a Tua palavra, ela é espada, ela é escudo, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Meu Deus, seja glorificado mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus, ministra aos corações aquilo que cada pessoa precisa ouvir, para a glória do Teu nome. E se você crê que o Senhor está aqui e que Ele é aquele que fala conosco, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Aleluia! Eu quero falar nessa noite com você sobre um tema bem interessante: ousadia para vencer o medo. Quantos aqui se consideram pessoas ousadas? Levante sua mão. Se você também não for, Jesus vai te pegar na mentira. Vamos lá. Quantos se consideram aqui pessoas ousadas? Levante uma das suas mãos. Meus queridos, existe uma verdade que eu sempre falo, e essa frase eu sempre menciono, que o sucesso ou a conquista, ela é a consequência daqueles que não têm medo de correr o risco do fracasso. Só que nós não podemos correr riscos à toa, não podemos ir segundo a nossa vontade e segundo o nosso coração. Precisamos ter a ciência de que as nossas decisões estão fundamentadas no Senhor, estão pautadas em Deus, porque todos nós aqui queremos acertar. Quantos querem acertar aqui? Nós não queremos estar batendo com a cabeça na parede, errando nas mesmas áreas que nós já erramos um dia, fracassando nos mesmos contextos que já fracassamos um dia. Então eu creio que todos nós queremos acertar, mas só que muitas vezes o nosso acerto não depende só de nós, depende também daqueles que estão conosco. Fernando, por exemplo, tocando aqui, há um conjunto ministrando com ele. Então, por mais que haja graça sobre ele, é necessário que os meninos venham na mesma visão que ele está, para que eles possam atingir o objetivo de Deus. Eu já contei aqui certa vez que no meu tempo de
atleta de natação, né, porque a natação é um esporte singular, isolado, mas existe também um revezamento. Nós fomos desclassificados em uma prova, porque o rapaz que deu a virada ali nadando, ele não tocou na parede. Chegamos em primeiro lugar, mas fomos desclassificados. E na grande maioria das vezes, nós não dependemos para termos sucesso e para rompermos só da nossa própria atitude. Por mais que você diga, não, eu faço aquilo que Deus me mandar fazer e amém, glória a Deus por isso. Mas você depende também de pessoas que caminham com você, que estão aliançadas com você, que mesmo que pensem diferente de você, mas que possam contribuir para que você chegue naquele propósito. Por exemplo, se existe um dono de uma loja e ele ali é responsável pelas finanças, pelo investimento, e ele tem vendedores, ele vai precisar de bons vendedores para que consequentemente as vendas elas possam crescer. Por isso que muitas vezes se trabalha também em cima de comissão, para poder impulsionar os vendedores a venderem mais, a encorajá-los, a terem momentos ali também com os seus patrões, para que eles possam ser treinados. Por quê? Porque biblicamente nós somos um corpo e nós dependemos uns dos outros. Quantos estão entendendo até aqui? Diga glória a Deus por isso. Só que existem momentos na nossa vida também que nós não podemos depender muito das pessoas, porque o contexto, quem está passando sou eu e é você. Quem sabe do que Deus falou conosco somos nós. Não é que seremos teimosos em não ouvirmos aqueles que estão conosco. É necessário que haja em nós humildade para ouvirmos a voz da sabedoria, a voz daquele que tem mais experiência, que pode nos ajudar. Eu sempre falo que a gente precisa comer o peixe e separar as espinhas. Nós precisamos peneirar e filtrarmos ali exatamente aquilo que vai servir para eu e você nós bebermos. Mas é importante também que quando você tiver convicção de algo que Deus está falando com você, você não tenha medo de colocar o pé nas águas. Moisés, ele recebeu do Senhor uma palavra de ordem: por que clamas a mim? Dizei ao povo que marche. Pega o teu cajado e toca nas águas. Jesus, muitas vezes, ele trabalhava em parceria com os seus discípulos, mas em outras ocasiões, ele ia lá e ele fazia. Os discípulos mandaram ali um cego em Jericó, na porta de Jericó, se calar, mas a posição de Jesus foi contrária à dos discípulos. Ele disse: não, mandem chamá-lo. Em muitas ocasiões, Jesus trabalhou em parceria. Quando ele chamou os discípulos e ele disse: olha, tem uma grande multidão aqui, vamos alimentá-los. Mas não temos nada, Senhor, aqui. Já está tarde, só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor falou: é o que eu preciso, tragam aqui. E eles trouxeram, o Senhor multiplicou. E quem foram ali? Os garçons foram exatamente os discípulos. Foram eles que alimentaram a multidão no sentido de distribuição. Então todos nós precisamos entender que existe aquele momento que nós trabalhamos em parceria com pessoas, e essa é uma visão de reino, é uma visão de evangelho. Mas existe aquele momento também que Deus nos chama para um ambiente singular, particular, onde você precisa ter convicção do que Deus tem falado com você, do que Deus tem ministrado ao teu coração, porque senão, diante daquilo que você vai enfrentar, diante daquilo que você vai ouvir, diante daquilo que você vai combater, você não vai ter resistência para poder sobrepor aquela situação, para poder derrotar aquele gigante. Muitos vão olhar para você e vão dizer, como disseram com Davi, né? Ele não tem experiência na batalha, o gigante é muito grande, mas ele disse: você vem contra mim, a Golias, com pau não, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele sabia a quem ele representava, com quem ele estava, quem habitava nele, quem era o Deus que operava através dele. Ele não quis usar a armadura de Saul, porque ele entendia que Deus era poderoso para dar vitória. A força não estava ali no que ele tinha nas suas mãos, nas pedras. A força estava no poder e no direcionamento que Deus estava trazendo. Quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus. Então vamos entrar aqui no contexto. A igreja da galáxia
Era uma igreja extremamente legalista. O que é isso, meu pastor? Era uma igreja que Paulo, com muito sacrifício, estava combatendo a visão legalista. Por quê? Porque ao se converterem, eles estavam vivendo o evangelho de Cristo. Mas como era uma igreja que tinha muitos judeus, então os judeus queriam misturar a lei, a prática da lei da circuncisão, obrigando as pessoas a viverem o Velho Testamento e não o evangelho puro da nova aliança que Jesus havia constituído. E por ser uma cidade grande, por se tratar de um território como uma capital, então ele sofreu muito com isso. É tanto que ele chegou no capítulo 1 e ele disse: olha, qualquer pessoa que pregar outro evangelho além desse que eu estou pregando, que seja ele maldito. Ele chegou no capítulo 1, no versículo 10, e ele disse: se eu vivesse para servir aos homens, jamais eu seria servo de Cristo. A expressão servo vem do original grego chamada doulos, que quer dizer escravo. O que ele estava dizendo era: eu estou aqui a comando do Senhor, eu estou aqui por ordem do Senhor. É Ele quem manda, é Ele quem fala, é Ele quem dita as regras, é o evangelho dele que tem que prevalecer. Agora tem um detalhe: quando você enfrenta isso com ovelhas, com pessoas, você ainda entende que existe uma imaturidade no coração das pessoas em relação ao evangelho, e que elas estão crescendo e amadurecendo. Mas quando você começa a perceber que pessoas que, como você, andaram com Jesus, tiveram experiências com Jesus, estão agindo de maneira incorreta, aí você já vai para aquela pessoa de maneira mais severa. É como um gerente: você fala de um jeito com um funcionário, mas você chama um gerente que está administrando e você pergunta: por que isso aqui está acontecendo? Por que esse lixo aqui? Por que esse atendimento aqui? Certa vez, uma empresária, ela disse que uma funcionária tratou mal uma cliente. Quando a cliente perguntou qual é o preço dessa mercadoria, ela foi e disse, a funcionária: está aí na etiqueta, pode olhar. Ela disse que foi lá, a dona da loja carinhosamente disse: moça, o preço é X. E foi e atendeu. Após a cliente sair, ela chamou a funcionária e disse: olha, não trate as pessoas assim, diga qual é o preço. Até porque a nossa responsabilidade aqui é tratar as pessoas bem. Então o que é que acontece? Nós dependemos uns dos outros. Diga para o seu irmão: eu dependo de você e você de mim. Mas quando Deus falar comigo, fala para o seu irmão: quando Deus falar comigo e eu tiver convicção disso, concordando você ou não, eu vou cumprir o que Deus está mandando. Por quê? Porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Do que adianta ser reconhecido na terra e não ser reconhecido nos céus. Existe uma geração aí, e eu já falei sobre isso, dizendo: eu não preciso estar na igreja, eu não tenho que congregar. Chamados desigrejados, isso não existe. O congregar é bíblico, está lá em Coríntios, está lá em Hebreus. Muitos deixam as suas congregações como costume humano, mas o Senhor nos chamou para sermos um só corpo. Eu falei já aqui: uma mão não faz nada só, um pé não faz nada só. A junção de quem somos é o que nos torna igreja. Tudo bem que a igreja não é o templo, 4 paredes, somos nós. Mas Jesus, ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória! Então Paulo, no 2º capítulo, ele começa a dizer que não chegou em Jerusalém do nada, que após se converter a caminho de Damasco, ele foi passar 3 anos no deserto de Damasco, nas regiões da Arábia.
E ali ele não conta o que aconteceu, mas possivelmente quando ele chega a falar sobre o espinho na carne, foi lá que ele teve as revelações, foi lá que o Senhor ministrou ao coração dele, foi lá que o Senhor o treinou, porque ninguém chega onde está do nada. Você olha a história de uma pessoa, fulano de tal já está nesse patamar, Deus já está usando ele aqui, ele já está sendo um instrumento nas mãos do Senhor, mas você não sabe o que essa pessoa passou para chegar onde ela chegou. Você não sabe o que essa pessoa enfrentou para estar onde ela está. Você não sabe a escola de treinamento que Deus a permitiu ter, para que hoje ela pudesse estar na posição que está. Então é interessante que quando ele chega ali na região da Galácia, ele encontra Pedro e Barnabé. Barnabé andava com Paulo, não deu certo a caminhada, eles se separaram, mas eram irmãos em Cristo. E diz a palavra que quando ele chega, ele vê uma situação que ele ficou indignado. Qual que era? Como tinha muitos judeus, e a igreja da Galácia, na sua grande maioria tinha judeus, a Bíblia diz que Pedro era judeu, mas ele vivia como gentio. Como assim? Ele comia com os gentios, ele tinha comunhão com os gentios. Quantos aqui gostam de um churrasquinho? Deixa eu ver. Quantos aqui gostam de uma buchada, de uma rabada, de um pirãozinho aqui? É bom demais, é ou não é? Um ovinho frito. É bom porque nessa pandemia, na economia, não faltou proteína, teve ovo até umas horas, não é isso? Glória a Deus por isso. Então é interessante que ele gostava de ter comunhão. Mas quando chegaram os judeus da sinagoga, começaram a impor que as pessoas deveriam cumprir também a lei, o legalismo. É tanto que a carta aos Gálatas é uma das cartas mais fortes que o apóstolo Paulo até trata sobre levar as cargas uns dos outros. Ele trata sobre o fruto do Espírito e os frutos da carne. Então ele pegou pesado com aquela igreja, porque ele sabia que o modo que ela estava caminhando não era certo. Mas de repente você chegar e dizer: não é possível, fulano de tal andou comigo, andou com Jesus e está agindo assim. Então Pedro foi resistido na cara. Vem da expressão: eu o repreendi. Paulo chegou ali com ousadia e ele repreendeu. Agora detalhe, ele precisava que Pedro pensasse como ele e agisse como ele. Só que Paulo chegou ali na ousadia do Espírito para dizer: isso aqui está errado. Como é que você, sendo judeu, você vive como gentio, você tem a prática dos gentios, você não consegue praticar o que os judeus praticam e quer obrigar os outros a fazerem aquilo que nem você consegue fazer? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu já falei certa vez de um livro aqui. Eu era um pai perfeito até que os meus filhos nasceram, porque é muito fácil você disciplinar o filho dos outros. Certa vez eu cheguei no shopping mesmo, e eu vi uma criança, Fernandinho, ali no chão, se debatendo, e eu falei: ah, se eu fosse pai desse menino. É que eu batia, né? Eu pegava no braço. Quando eu fui pai, Sofia fez a mesma coisa, e eu com vergonha, o pessoal: pastor, a paz do Senhor. E eu: a paz, irmão. Tem aquele momento, o pessoal chega para conversar: a paz do Senhor, a paz. E eu querendo levar ela para o carro para disciplinar, colocar de castigo. Aquilo que muitas vezes você não quer que aconteça com você, acontece para mostrar que só muda de endereço, que você tem cartão para pagar como os outros têm, que você também tem os seus desafios como os outros têm, que você também tem os seus momentos de alegria, de ansiedade, os seus momentos que você está com tudo, de repente você está desencorajado. Todos nós, como seres humanos, temos as nossas limitações e fragilidades. Agora existe uma coisa que estava no caráter de Paulo: era ousadia para transformar o lugar por onde ele passasse. Primeiro princípio para vencer o medo: diga para o seu irmão, tenha ousadia para transformar o lugar por onde você passar. Essa geração, esse é o primeiro princípio. Eu agora vou começar a pregar. Ela está
ela está precisando de pessoas como João Batista. Ela está precisando de pessoas que apontem. Eu não só estou falando em relação a pregadores do Evangelho, quer seja na área profissional, quer seja na área política. Nós precisamos de guerreiros e guerreiras que possam se posicionar e dizer: isso aqui está errado. Não é porque fulano está fazendo que está dando certo, que é certo. Eu já falei, Moisés feriu a rocha, Deus diz: fala rocha. Brotou água, brotou. O povo bebeu, mas foi errado, gerou um alto preço. Aí às vezes você está lá bonitinho, bonitona, vai lá caminhando, não está dando certo o que eu estou fazendo, mas está certo. A metodologia é correta, está ferindo você, está ferindo pessoas. Então, em nome de Jesus, faça como Paulo. Pode ser quem for, com sabedoria, tenha ousadia para transformar o lugar por onde quer que você passar. Irmãos chegam para mim: ah, porque o cão me deu uma rasteira. Ah, porque minha casa, pastor, só a graça. Ah, porque fulano me chamou para isso. E você tem que praticar as mesmas coisas, você tem que agir do mesmo jeito. Faça a diferença. O peixe que vive no mar, sem tempero, já experimentou a carne dele? É salgada? Não é. Por quê? Você pode estar no mar e não absorver o sal. Estou dando um exemplo de que nós podemos estar no meio de um mundo e sermos agentes de transformação. Quantos aqui entendem que Deus pode contar conosco? Quantos aqui entendem? Quer seja na academia, quer seja na faculdade, quer seja no seu trabalho, chegue para fazer a diferença. Mas sabe o que gera diferença? É quando nós fazemos algo com amor. A Bíblia diz que sem amor não adianta. Você é como um sino que tine, vai de um lado para o outro e parece que está oco, parece que está vazio. Mas quando você faz algo com paixão, com amor, tem gente que pergunta: pastor, como é que você aguenta aconselhar tantas pessoas? É porque eu amo o que eu faço, eu me entrego àquilo que eu faço. Quando você faz com paixão, existe entrega. Agora, quando você faz porque está fazendo a pulso ou estão mandando, você já faz de cara feia. Eu vou ter que cozinhar, cozinha o cuscuz ali, pode jogar na parede que quebra a parede, mas não quebra o cuscuz. Coloca uma mão de sal, mas quando você gosta do que você faz com amor, sim ou não? Diga para o seu irmão, diga: tem ousadia. Diga: você é responsável pela sua vida. Ah, porque fulano de tal não quer fazer, então eu também não vou fazer. Eu sei que você depende de pessoas, eu sei que nós caminhamos em unidade, mas eu já disse um dia que se não for dentro de um templo, for debaixo de uma árvore, e nós tivermos que pregar o Evangelho, nós vamos pregar, e Deus vai alcançar vidas, porque Deus não se limita a quatro paredes. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Oh glória! Ore para xerianda lamaná. Aí de repente está lá. Aí eu estou com medo. Eu não vou fazer. Paulo disse a Timóteo que não haja em vós espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Balança o seu irmão aí e diga: tenha ousadia para vencer o medo. Mas o povo não concorda, mas Deus está mandando. Toca nas águas, a unção de Deus vai te respaldar. Paulo chega e ele resiste na cara. Os judeus podiam apedrejá-lo, as pessoas podiam se levantar contra ele, mas ele estava ali para falar a verdade, para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho. Se você crê que é assim, diga aleluia. Segundo princípio, para vencer o medo, esteja pronto a correr riscos. Diga para o seu irmão: a correr riscos.
Mas não está dando certo, pastor. Não deu certo antes, mas vai dar certo agora. Mas não está funcionando, não funcionou antes, porque Deus te ensinou, mas vai funcionar agora. Quando o tempo de Deus chega, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Você vai se arriscar nisso? Deus está mandando, Deus está falando. Há 2 meses eu orava e Deus disse: o ano de 2022 vai ser o ano da restituição. Eu falei: Deus, se é isso que o Senhor está mandando, então eis-me aqui, eu e a tua igreja, nós iremos caminhar debaixo desse propósito profético. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Então Paulo chega correndo riscos. E ele diz: Barnabé, vem cá. Pedro, vem cá. Queria falar com vocês. Ele falou na presença de todos. Meu Deus do céu. Mas pastor, por que ele não chamou em particular? Porque todos estavam contaminados e todos precisavam ouvir a verdade do Evangelho. Ele resistiu na cara, ele se arriscou. Nós precisamos de uma geração que se arrisca. Não é uma geração medrosa não. Eu cheguei, se eu tiver que tocar eu toco, se eu tiver que lavar banheiro eu lavo, se eu tiver que pregar um prego na parede eu prego, se eu tiver que pregar nesse altar eu prego, se eu tiver que fazer eu vou fazer. Se Deus está me mandando, Ele é responsável por mim e pela minha vida. É como Ele disse a Moisés: não sou eu que estou te enviando, mas eu vou dizer que vou em nome de quem? Diga que o grande eu sou te enviou. Se você crê que é assim, diga aleluia. A unção está sobre você, a graça de Deus habita em você, e por onde quer que você passar, se você enfrentar riscos em Deus, a graça de Deus te respaldará. Se você crê e recebe, diga aleluia. Aquela mercadoria que você investiu nela, você nunca saberia se daria certo ou não se não tivesse se arriscado. Fazer móveis, velho, você nunca saberia se daria certo ou não se não tivesse se arriscado. Todos nós precisamos entender um princípio. É um risco. Viver o Evangelho é um risco, mas é um risco maravilhoso. Diga assim para o seu irmão: até aqui você está correndo risco de ouvir palavras de confronto que gerem transformação na sua vida. Você está entendendo? Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Mas pastor, eu não sei como, eu estou tremendo, eu não sei falar no microfone. Eu não estou falando de microfone, eu não estou falando de oratória, eu não estou falando de eloquência. Onde você for, por onde quer que você andar ou passar, Deus vai usar a tua vida com autoridade, com poder, com graça. Mas pastor, esse é o meu jeito, é o jeito que Deus te usa, é o jeito que Deus te quer. Se outro vai ser usado de outra maneira, é a particularidade dele. Mas o que Deus tem contigo, Ele tem contigo. Se você crê que é assim, aplauda Ele. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Certa vez chegaram para um pastor em tal igreja, é o povo dando glória, é o povo aplaudindo, fazendo barulho. Para que isso? Deus não é moco. Aí o pastor respondeu: mas Ele também não é nervoso, Ele também não se incomoda. Então nós precisamos entender que para vencer o medo nós precisamos correr riscos. E o medo tem paralisado muita gente. Tem gente que sabe cantar, mas quando vê o microfone, tem gente que tem graça para pregar, mas quando vai falar, paz do Senhor, igreja. Por quê? Porque o medo paralisa, o medo tira a sua voz.
medo cancela sonhos, projetos. Seja ousado. Vão dizer para você: isso é loucura, você fazer isso, você agir assim. Mas a Bíblia diz que aquilo que para o mundo é loucura, para nós que somos salvos é poder de Deus. Se Deus está te mandando fazer isso, faça. Se Deus está te mandando apoiar determinada pessoa, apoie. Se Deus está te mandando agir assim, haja, porque a graça de Deus vai te respaldar. E ainda que você seja criticado e perseguido, tendo a convicção do que Deus tem com você e através de você, você vai além. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Então não chega em casa parecendo um coitado, uma coitadinha. Ei, meu Deus, só eu sofro, só eu passo por isso. Oh meu Deus, eu nasci só para sofrer, eu nasci só para chorar. Diga assim para o seu irmão, diga: deixe de ser frouxo. Diga: a vida só é dura para quem é mole. Fala para o seu irmão: a vida só é dura para quem é mole. Diga: você tem autoridade de Cristo. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de nós e vivificará os nossos corpos para a sua glória. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Vá adiante, seja ousado, não tenha medo, a unção de Deus te respaldará. Oh glória! Último princípio. Agora vai embora Jesus. Paulo chegou e ele disse: não cobre das pessoas o que você não consegue viver. Diga assim para o seu irmão: para romper, você precisa olhar mais para você mesmo do que para os outros. Porque se o outro não fizer, eu não faço. Se tal pessoa não fluir, eu não fluo. Vai entrar no céu coladinho com ela, é? Vem cá, Eduardo. João e Pedro aqui. É assim. A porta do céu aqui, vem cá. Não, primeiro quem entra sou eu. Eu vou entrar primeiro. Você discordou naquele dia do culto, quando eu disse que era para você cantar e você não cantou. É assim? Diga para o seu irmão, diga: a porta é estreita. É uma pessoa por vez. Eu queria que a gente se incomodasse com o que nós fazemos de errado, o tanto que a gente se incomoda com o que os outros fazem de errado. Paulo estava repreendendo, mas ele estava dizendo: olhem para vocês. Vocês não conseguem viver como judeus, vocês não conseguem cumprir as leis do judaísmo, e vocês ficam cobrando que os outros vivam, antes de você tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. Tem um ciscozinho, tira a trave do teu, meu lindão. Ei, minha lindona, que trave tão grande, meu Deus do céu. Diga assim para o seu irmão, diga: tem tanta coisa que Jesus quer fazer em você, e você passa o dia pensando em A, em B e C. O que é que eu tenho que mudar? O que é que tem que ser transformado em mim? Não tenha medo de romper, mas o maior romper, ele existe e ele acontece dentro de você. E eu digo uma coisa para você: Paulo estava se posicionando diante de uma região e diante de uma das igrejas mais perseguidora daquela época, porque o legalismo estava imperando. Mas ele chegou na ousadia, ele disse: eu estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Então às vezes nós estamos querendo mudar pessoas, mas Deus primeiro quer trazer aquela mudança dentro de nós. Existem tantas coisas profundas e enraizadas que o Senhor quer arrancar. Nós não estamos permitindo que isso aconteça.
dizer uma coisa para essa moça aqui. Levante sua mão, minha irmã. No prazo de uma semana, Deus vai te entregar um presente, porque essa semana você enfrentou uma perda. E você sabe do que Deus está falando contigo. Isso doeu muito no seu coração, e você disse ao Senhor: eu vou hoje à noite para a igreja, para que Deus fale comigo. E Deus não está falando com você só através da palavra, Ele está falando também de maneira pessoal, particular e única. Se prepare, porque um grande testemunho você vai contar. Deus viu as tuas lágrimas na segunda e na terça. Se prepare, porque até a próxima quarta-feira Deus vai estar enchendo a tua bandeja com frutas que você vai dizer: meu Deus, eu nunca vi frutas desse tamanho. Mas Deus estará suprindo cada uma das suas necessidades. Apenas descanse, apenas espere, porque o advogado e o juiz dos juízes já está trabalhando. Se você crê e recebe, diga amém. Irmão, deixa eu falar algo de Deus para você. Deus está restituindo a tua vida financeira. Coisas que você perdeu, que você diz: meu Deus, nunca mais eu vou readquirir, nunca mais eu vou conseguir ter de volta. Deus está dizendo: esse ano foi ano de provação e de treinamento, mas 2022 vai ser ano de restituição. Se prepare. Satanás quis destruir a tua vida emocional, a tua vida profissional, a tua vida espiritual, mas eu te trouxe aqui nessa noite para falar contigo e para dizer que a maior colheita da sua história você viverá no ano de 2022, e os primeiros 3 meses serão meses marcantes na tua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você crê que Deus é o Deus que fala e se revela, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Mais forte a Ele, mais forte a Ele. Ah, meu pastor, foi tão difícil chegar aqui. Quantos enfrentaram dificuldades para chegarem até aqui? Deixa eu ver. Não só estou falando do traslado da sua casa ou do seu trabalho até a igreja, não. Eu me refiro ao dia que foi pesado, que foi difícil. Quantos aqui enfrentaram talvez essa dificuldade? Fernandinho, já pode subir, meu lindão. Mas diga assim para o seu irmão: você venceu. Você venceu, você veio. Diga: você está. E eu quero declarar para você profeticamente, preste atenção. Todos ali receberam o que Paulo, ele falou, mas mesmo que não tivessem recebido, ele entregou o que Deus mandou ele entregar. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Podem falar como for, podem apedrejar como for, podem criticar como for, a graça e a unção de Deus te respaldará. Se você crê que é assim, diga aleluia. Agora tem um detalhe: não se apegue às coisas passadas, nem considere as antigas. Deus está fazendo algo novo. Chacoalhe o seu irmão e diga: meu irmão, é um novo tempo de Deus. Diga: é um novo tempo de Deus na tua história. Sabe aquele temperamento ignorante e explosivo? Nem combina mais com você. Aquela irmã barraqueira nem combina com você. Aquele homem ignorante nem combina com você mais. Diga assim: você nasceu de novo. Eita, que tem esposa olhando para o marido dizendo: tá vendo? Ó, isso é contigo também. Diga: você nasceu de novo. Quantos creem que o Senhor está nos dando ousadia para rompermos, para vencermos os nossos medos, para chegarmos em territórios como Paulo chegou na galáxia, e nos posicionarmos conforme aquilo que Deus tem gerado em nosso coração? Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Mas é Pedro, ele é apóstolo, ele andou com Jesus. Pode ser quem for, se Deus está mandando, faça. Se Deus está direcionando, vá. Se Deus está dizendo, haja. Então comece a agir, e a graça de Deus vai te respaldar lá na frente. Deus vai mostrar. Talvez hoje você não consiga ver muita coisa, porque a nossa visão é limitada,
Nós somos finitos, nós somos pequenos, Ele é grande, nós somos limitados, Ele é ilimitado. Mas lá na frente é que você vai andar de cabeça empinada, erguida, e quem me viu passar na prova e não me ajudou, não é isso não, não é vingança não. É porque Deus te escolheu para ser um agente de transformação. Abra sua boca. Fala para o seu irmão, diga: abra sua boca. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai dar a maior glória que você já deu nesse dia. Você crê nisso? Porque Satanás e todo intento do maligno contra a sua vida, o que estava tentando gerar depressão, medo, insegurança, para que você não fosse além, já caiu por terra em nome de Jesus. Eu vou contar de 1 até 3. Você vai levantar a sua mão direita comigo bem alto e você vai dizer: glória a Deus, o meu Deus é fiel. Tá combinado? Vamos lá, 1, 2, 3 e glória a Deus, o meu Deus é fiel. E aplauda lindamente a Jesus. Aleluia. Pega na mão do seu irmão e diz assim: meu irmão, conta comigo, mas se eu falhar, não para não, avança. Avança. Diga para o seu irmão: se eu não quiser vir para a igreja, venha. Diga: não perca a bênção não. O que Deus tem contigo, Ele tem contigo. E você vai dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eita glória, esse é o nosso Deus. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. E nós vamos